Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao curso de Cálculo 1. Dando continuidade na matéria de limites, hoje nós vamos entrar em derivada. Para linkarmos o assunto de limite com derivada, nós vamos primeiro relembrar de alguns conceitos básicos de matemática que são necessários para a aprendizagem de derivada. Então, na introdução de derivada, que é a aula de hoje, nós vamos ver inicialmente o que é o coeficiente angular de uma reta. Na sequência, a reta tangente e a reta secante. Depois, definição de derivada, derivada de uma função e, por fim, regras de derivação. São várias as regras de derivação. Nós temos regra do produto, do quociente, regra da cadeia. Hoje nós vamos ver as regras básicas. São duas: a derivada de uma constante e a regra da potência. Então, inicialmente, o coeficiente angular de uma reta ele é definido da seguinte forma. Suponha um plano cartesiano, o eixo y e o eixo x. Sejam dois pontos. O ponto A está localizado em x igual a 1 e y igual a 1. O ponto B em x igual a 2 e y igual a 2. São pontos distintos, pois as suas coordenadas no plano são distintas. Como que nós definimos, então, o coeficiente angular dessa reta, ligando entre esses dois pontos? Vou definir aqui o ponto x1 e o ponto y1. Então, aqui vai estar o ponto A. E aí, aqui eu vou ter o ponto y2 e x igual a 2. Então, eu vou traçar agora aonde no plano cartesiano se encontra o ponto B. Bem, então agora eu venho com a régua e vou ligar esses dois pontos. Certo? Se nós observarmos aqui, a altura que vai de A até o ponto B é um ΔY, é uma variação no eixo Y. Esse ΔY nós vamos chamar de y2 menos y1. Já a variação no eixo x das abscissas, nós temos que ele vai de x igual a 1 até x igual a 2, que é no ponto B. Dessa forma, a variação no eixo x, o ΔX, ele é x2 menos x1. Portanto, o coeficiente angular será definido como sendo a letra m. A letra m, então, ela vai ser o ΔY dividido pelo ΔX. O ΔY é y2 menos y1, dividido pelo ΔX, que é x2 menos x1. Bem, matematicamente, essa é a definição de coeficiente angular. Só que existe agora uma interpretação do seu posicionamento no plano cartesiano. Vamos pensar agora em 4 casos distintos. O primeiro caso, eu tenho aqui 4 planos. Vamos supor inicialmente que a minha reta ela seja uma reta crescente. No segundo caso, eu tenho uma reta decrescente. No terceiro caso, eu tenho uma reta na horizontal. E no quarto caso, eu tenho uma reta na vertical. A pergunta é, como que é interpretado o coeficiente angular nesses 4 casos? Bem, a resposta, no primeiro caso, como a nossa reta ela é crescente, ou seja, a variação de y ela é positiva e a variação de x também é positiva, pois x está aumentando e y também está aumentando. Logo, o meu ΔY e ΔX ambos são positivos. Dessa forma, o coeficiente angular m ele é positivo, ou seja, ele é maior do que zero. Já quando a reta ela é decrescente, se vocês observarem com bastante atenção, o ΔY ele vai ser negativo, pois y inicial é bem maior do que o y final. Logo, o ΔY é negativo. E aí, o nosso coeficiente angular será negativo. Será dito menor do que zero. O terceiro caso, eu tenho uma reta na horizontal. Bem, uma reta na horizontal, se vocês observarem, aqui o y1 ele está na mesma linha que o y2. Dessa forma, exatamente nesse ponto, o nosso ΔY é zero. Como o coeficiente angular ele é definido como sendo ΔY sobre ΔX,
O ΔX ele está variando. Ele sai de um ponto x1 e vai até um ponto x2. Só que o ΔY não está variando, porque y2 é igual a y1. Logo, o coeficiente angular m é 0 sobre um ΔX. Um número qualquer, um ΔX. Dessa forma, 0 sobre ΔX é 0. Assim, toda vez que você encontrar uma reta na horizontal, você vai entender que o coeficiente angular dessa reta é nulo. No último caso, nós temos agora uma reta na vertical. Uma reta na vertical, nós temos que o nosso ΔY ele está variando. O y2 é diferente de y1. Só que exatamente aqui, ó, o ΔX é igual a 0. Por quê? Porque x1 e x2 estão na mesma posição. Assim, nós temos que, da definição que o coeficiente angular é ΔY por ΔX, o meu ΔY é um número, só que ΔX ele vai ser nulo. Algo dividido por zero, nós vimos lá em limite, quando nós pegamos um número e dividimos esse por algo muito pequeno próximo de zero, isso aqui tende a infinito. Mas se você colocar na calculadora qualquer número dividido por zero, você vai ver que isso aqui vai dar algo indeterminado, ou que não existe. Por isso, o coeficiente angular de uma reta na vertical, ele não existe. Ao invés de falarmos que ele tende a infinito, vamos falar que o coeficiente angular, ele não existe. Portanto, agora definindo a ideia de coeficiente angular, vamos supor que eu tenho aqui uma curva y igual a um f de x, tá? Uma curva qualquer. E aí eu vou vir agora e eu vou desenhar um ponto P. Então, o ponto P, ele está localizado em x igual a 1 e y igual a 1. E um segundo ponto. Vamos chamar agora esse segundo ponto de um ponto Q. O ponto Q, ele está localizado em x igual a 2 e em y igual a 2. Suponha agora que eu vou ligar esses dois pontos. A reta que liga dois pontos de uma mesma curva, ela será chamada de reta secante, que eu vou desenhar em roxo aqui agora. Definida a reta secante, vamos agora imaginar a reta tangente ao ponto P, que é o que nós estamos tentando calcular. A reta tangente, por definição, ela toca a curva somente em um ponto. Então, deve ser uma reta que toca a curva somente no ponto P. Visivelmente, nós podemos ver que a reta tangente não tem a mesma inclinação que a reta roxa, que é a reta secante. Mais uma vez falando, aqui é a reta secante, é a reta tangente. Bem, o ponto P ele está localizado em um ponto x igual a 1 e y igual a 1. Nós podemos trocar agora esse y igual a 1, sabendo que a função y é igual ao f de x, podemos chamar da seguinte forma o ponto P. Um ponto localizado em x igual a 1 e na f de x igual a 1, pois y1 é a mesma coisa que a f de x em x igual a 1. A mesma coisa agora para o ponto Q. Então eu tenho o ponto Q localizado em x igual a 2 e em y igual a 2, ou f de x igual a 2. O ponto P é localizado em x igual a 1 e f de x igual a 1, ou y igual a 1. Para saber agora o coeficiente angular da reta secante, ou seja, da reta em roxo, nós usamos a definição que acabamos de aprender, que é que a reta secante é o ΔY sobre o ΔX. É a mesma coisa que dizer que o ΔY vai ser esse pedaço. Ou seja, isso é o ΔY. O ΔX vai ser todo esse comprimento. Veja então que o ΔY ele será dado por y2 menos y1, e que o ΔX será dado por x2 menos x1. Eu posso reescrever essa equação de uma outra forma agora, substituindo os y's pela minha função. y2, que nada mais é do que f de x2, menos
f de x1 dividido por x2 menos x1. No entanto, veja bem, nós podemos observar que o ΔX, que nesse caso o ΔX é x2 menos x1, ele pode ser reescrito como sendo ΔX, passando o menos x1 para a esquerda da igualdade, ele passará do positivo. E aí nós vamos ter que x2 nada mais é do que ΔX mais x1. Sendo assim, podemos reescrever agora o coeficiente angular da seguinte forma. Veja, o que eu fiz aqui foi trocar o x2 por ΔX mais x1. x2, ΔX mais x1. f de 1 continua e o x2 menos x1 embaixo, no denominador. Dessa forma, nós encontramos agora a definição do coeficiente angular da reta secante da nossa curva, que liga o ponto P até o ponto Q. No entanto, o objetivo da aula é definir qual que é o coeficiente angular da nossa reta tangente, da reta em preto, que toca apenas no ponto P. Observe o seguinte agora com bastante atenção. Se nós pegarmos o ponto Q e o ponto P, eles estão distantes de um ΔX olhando pelo eixo das abscissas. Cada vez mais que nós formos fazendo ΔX tender ao valor de x1, ou seja, nós encurtamos esse ΔX, o ponto Q começa a se deslocar para a esquerda. Dessa forma, quando nós formos fazer x2 tender a x1, é a mesma coisa que fazermos que o ΔX está tendendo a zero. Ou seja, nós estamos diminuindo esse delta, aproximando x2 de x1. E à medida que aproximamos x2 de x1, o Q ele está cada vez mais aproximando do ponto P. A reta secante cada vez mais começa a se comportar como a reta tangente. Fazendo o ΔX ser cada vez menor, tendemos o ponto Q a se tornar exatamente o ponto P e a reta secante a assumir a mesma inclinação da reta tangente. Assim, o coeficiente angular agora da reta tangente será dado pelo limite de ΔX tendendo a zero. Esse, então, é o coeficiente angular da reta tangente. E o de cima era o coeficiente angular da reta secante. Deve ficar claro que o coeficiente angular em roxo da reta secante, à medida que o ΔX tende a zero, ou seja, nós estamos encurtando o espaço, essa reta começa cada vez mais a assumir o comportamento da reta tangente. Veja então que o coeficiente angular da reta tangente é dado pelo o coeficiente angular da reta secante quando este da reta secante tem o seu ΔX tendendo a zero, pois estamos fazendo que a reta secante se comporte da mesma forma que a reta tangente. Seja então uma função y igual a f de x e um ponto P sobre essa curva, localizado em x igual a 1 e y igual a 1, a inclinação da reta tangente à curva no ponto P será dada pela definição encontrada na página anterior, desde que o limite exista. Ou seja, esse limite é o coeficiente angular da reta tangente nessa função. Vamos pensar agora na derivada de uma função, que é o que nós vamos usar bastante no curso. A derivada de uma função será dada por um f' de x igual ao limite quando x tende a zero, da função em x mais ΔX menos f de x. Nós vamos nos preocupar mais agora com a derivada da função. Vamos chamar a derivada da função, então, de f' de x. E para derivar uma função, nós vamos aplicar o operador derivada, que é o d dx, quando nós estamos derivando em relação à variável x. Então, pegando a função f de x, o que é a derivada da função f? Ou seja, o que é o f' de x? É o operador d dx sobre a minha função f de x. Para entendermos melhor o que é o operador derivada na função f de x, nós vamos agora ver as regras de derivação. Elas não são tão complicadas. Principalmente, a derivada de uma constante é a regra da potência. Bem, vamos então ver a derivada de uma constante. Seja C
uma constante, um número qualquer, por exemplo, e a função f é definida como sendo a constante, ou seja, f de x é igual a c. Para todo x, então, a derivada, ou seja, o f' de x é igual a zero. Em outras palavras, vamos supor o seguinte exemplo. Eu tenho a função f de x igual a 5. f de x igual a 5 é como se no eixo y está marcando o valor de 5 e esse resultado ele continua durante todo o gráfico. Para todo x, nós teremos que essa função será uma constante, o número 5. Mas como calcular a derivada? Nós vimos que, para calcular a derivada dessa função, o coeficiente angular da reta tangente a essa função está sendo zero. Lembre que quando eu tinha uma reta na horizontal, o coeficiente angular ele é igual a zero. Como a derivada de uma função ela é definida pelo coeficiente angular da reta tangente, ou seja, se eu passar uma reta tangente nesse ponto, o seu coeficiente angular será igual a zero. E em qualquer ponto dessa função, o seu coeficiente angular será zero. Por isso, a derivada dessa função é igual a zero. Dessa forma, nós vamos definir que sempre que, se uma função f de x for igual a uma constante, a derivada dessa função f de x será igual a zero. E isso é algo muito importante. A derivada de uma constante é igual a zero, é nula. A outra regra de derivada muito útil de grande importância é a regra da potência. Como que ela é definida? Seja n um número inteiro positivo e a função f de x um x elevado a n, ou seja, um polinômio. Então, a derivada, o f' de x, é n vezes x elevado a n menos 1. Para melhor entender a ideia, vamos supor o seguinte exemplo. Suponha que eu tenha que a função f de x seja igual a x elevado à nona potência. Qual é a derivada? Para calcular a derivada dessa função, ou seja, para determinarmos o f' de x, o procedimento é, vamos jogar o expoente para frente, e quando a gente jogar esse expoente para frente, ele vai perder uma unidade. Então eu vou ter 9 vezes x elevada à oitava. No momento que eu joguei o 9 para frente, ele perde uma unidade. Então fica o 8 em cima. Se eu fosse calcular agora a segunda derivada, ou seja, eu fosse calcular f duas linhas de x, eu vou jogar o 8 para frente, multiplicando o 9. Quando ele cai para frente, ele perde uma unidade. Aí então fica 8 vezes 9 vezes x elevada à sétima potência. Vamos fazer agora outro exemplo. Eu tenho a função f de x igual a 5x ao cubo. Então, na hora que eu for fazer a derivada de 5x ao cubo, o 3 ele vai cair para frente. Quando ele cai para frente multiplicando o 5, ele perde uma unidade. E aí nós vamos ter 3 vezes 5 vezes x elevado ao quadrado. 3 vezes 5 é a mesma coisa que 15x ao quadrado. Se nós fôssemos agora fazer a segunda derivada da função, o 2 cairia para frente multiplicando, então eu tenho 2 vezes 15 vezes x elevado à primeira potência, porque 2 menos 1 é 1, x elevado a 1. Só que x elevado a 1 é a mesma coisa que x, ou seja, isso aqui dá 2 vezes 5, que é 30, e x elevado a 1 é x. Portanto, f duas linhas de x é igual a 30x. f' de x é 15x ao quadrado. E a função era 5x ao cubo. Vamos pensar agora um exemplo um pouquinho mais complicado, que a nossa potência é um número negativo. Veja, a função f de x é x elevado a menos 3. Quando eu for calcular agora a derivada dessa função, o expoente inteiro com o sinal de menos vai tombar para frente. Quando ele cai para frente, fica menos 3 vezes x, e esse x será elevado agora a menos 3 menos uma potência, ou seja, a menos 4. Portanto, a derivada f' dessa função é menos 3 vezes x elevado a menos 4.
Bem, então a aula de hoje foi sobre o coeficiente angular de uma reta, reta tangente e reta secante, a definição de derivada, que embora nós não vamos usar durante o curso, mas é necessária ser apresentada para melhor entendermos a ideia de derivada. Derivada de uma função e, por fim, as duas regras básicas, que é a derivada de uma constante e regra da potência. No anexo do vídeo, eu vou estar disponibilizando material escrito com alguns exercícios e exemplos para vocês praticarem e depois tirarem dúvida comigo se for necessário. Muito obrigado pela atenção de todos e por hoje é só.